Shalom, igreja! Só quem está animado diz amém, com muita força. Glória a Deus. Bom, nós estamos hoje no nosso terceiro e último dia da nossa conferência. Caramba, mais espontâneo impossível, fala a verdade. E foi uma bênção até aqui. Nessa noite nós já temos sentido a presença do Senhor, mas nós cremos que Deus ainda tem mais para entregar. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Já foi lido hoje, mas nós vamos ler novamente. Efésios 4, versículo 13. É o tema da nossa conferência. Assim diz a palavra do Senhor: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, e diante da Tua presença nós só temos um pedido: nós queremos diminuir e queremos que o Senhor cresça nesse lugar. Assim como até agora, desde os louvores, desde a abertura, um momento de fé, nós sentimos que o Senhor está aqui. A nossa oração e o nosso pedido é: continua conosco, Pai. Se for da Tua vontade, mude, Pai, a liturgia. Se for da Tua vontade, Pai, faça, Pai, o que não foi programado por nós. Porque o Senhor é o dono dessa casa. O Senhor é que tem um governo, Pai, sobre cada um que aqui está. Então nós te damos liberdade para agir. Prepara os corações que receberão a Tua palavra, para que venham estar, Pai, como um solo fértil, para frutificar. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Dentro desse tema tão importante que é a maturidade, a gente viu muito sobre o que é maturidade. E eu queria começar essa ministração falando um pouco sobre o que não é, antes de nós adentrarmos na temática principal. Maturidade, ela não tem a ver com idade. Fala a verdade que você já viu alguém que é muito velho, mas parece que não amadureceu nada. Se essa pessoa estiver aqui, não aponta para ele não, irmão, por favor. Mas a gente conhece muitas pessoas assim, que você fala: rapaz, mas passa ano, comemora aniversário, tem mais tempo, mas não amadureceu. Porque maturidade não tem a ver com idade. Maturidade não tem a ver com aparência. Porque eu sei que você já se enganou. Às vezes você conheceu alguém e falou: ih, rapaz, fulano, firme, não sei o quê. Mas depois a pessoa não tinha maturidade, não tinha constância. Maturidade não tem a ver com conquistas. Porque às vezes nós tendemos a olhar o que a pessoa está conquistando e dizer: eis uma pessoa madura, eis uma pessoa que está sendo bem sucedida, mas nem sempre. Nós temos visto mais a mais pessoas que até conquistaram coisas, tiveram posse, mas muitas das vezes são miseráveis, são mesquinhas, não amadureceram. Maturidade também não tem a ver com estudo. Tem muita gente crescendo no conhecimento, e não é errado ter conhecimento, mas deixando a graça de lado. Então, esses 4 pontos você já entende o que maturidade não é, porque a gente se engana. E dentre esses 3 dias, em um dia, o pastor João Batista, ele falou sobre o que era maturidade através da história de quem, irmão? Me lembra? Pedro, olha. Ontem o pastor Eduardo falou sobre maturidade através da sua vida, da sua vivência. E hoje eu quero falar como maturidade, mas eu quero falar de uma didática que Deus usa para o amadurecimento. A didática de Deus
são as provas e o sofrimento. E como isso faz a gente amadurecer. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. E para isso você vai deixar a sua Bíblia aberta, porque agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Tiago 1, versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos. Aqui em algumas traduções vão dizer maduros, completos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se você parar para refletir na sua história, na sua vida, quantos sofrimentos você passou que te fizeram amadurecer? Quantas situações, quantas provas que você olha e fala assim: Senhor, obrigado. Eu estive com uma pessoa no Rio, agora na convenção, e essa pessoa, eu conheço a história dela. Eu sei que ela sofreu muito no ministério. Ela sofreu muito de problemas financeiros. Ela sofreu muito com problemas familiares. E ela assumiu um papel que foi muito difícil. E uma das coisas que eu perguntei foi: valeu a pena? E ela falou: pastor, eu não trocaria nenhum daqueles sofrimentos que eu vivi, porque todos eles me fizeram amadurecer. E se nós falamos em sofrimento, eu preciso trazer uma pessoa da Bíblia como modelo. E essa pessoa é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sofreu muito pela causa de Cristo. Em um dos momentos, quando ele era um perseguidor, imagine você, que Paulo era aquele que perseguia os cristãos. Preste bem atenção, eu vou ilustrar através do futebol. Imagine que Paulo era torcedor do Flamengo e agora ele mudou para ser torcedor do Vasco. Mudou bem. Mudou bem. O fato é, Paulo mudou completamente. Agora, aqueles que antes ele perseguia, agora eram seus amigos. Só que quando ele tem um encontro com Cristo, a Bíblia é bem clara em dizer que Paulo ficou cego naquele momento. E quando Deus envia o profeta Ananias até ele, Ananias chega e Deus fala para Ananias: Ananias, esse para mim é um vaso escolhido. Mas Ananias fala mais: ele vai aprender e vai ver e vai sofrer por minha causa. O chamado de Paulo não carrega a promessa de conquista. O chamado de Paulo não é ele vai conquistar as nações. O chamado de Paulo não é ele vai ficar muito rico. O chamado de Paulo é ele vai sofrer por minha causa. Paulo não sabe, mas enquanto ele sofre, ele vai amadurecer espiritualmente. Em uma das viagens missionárias, depois que Paulo tem um encontro com Cristo, ele já começa a propagar o Evangelho. E chega um momento que Paulo, ele tem no seu coração ir para um lugar. E no coração dele, ele está falando: eu vou lá para pregar o Evangelho. A intenção é boa, irmão, pregar o Evangelho. Boa, não é? Amém? Mas a palavra diz que o Espírito Santo impediu de ir. E aqui eu já quero trazer a primeira aplicação para a nossa mensagem de hoje. A maturidade. Quando nós somos maduros, nós entendemos que nós não temos o governo da nossa vida. É Ele quem governa. É Ele quem direciona. Por mais que eu ache que é bom, por mais que eu ache que o caminho é o melhor, é Ele que define. Paulo entende isso. E Paulo vai para um lugar chamado Filipos, uma cidade chamada Filipos. Enquanto ele está indo para Filipos, ele já ganha uma mulher para Jesus.
Eu imagino a animação de Paulo. E eles começam a ir orar todos os dias. E no caminho da onde eles vão orar, tem uma escrava que faz adivinhações. E a escrava, que a pessoa falava, número da Mega Sena, a escrava adivinhava. Para você que aposta nas bets, falava o time. Aposta não, né, irmão? Ficaram calado. Ela adivinhava tudo. Enquanto ela está fazendo isso, e uma vez Paulo passa, toda vez que Paulo está passando, ela está dizendo: eis um servo do Deus vivo. E Paulo passa com Silas de novo: eis um servo do Deus vivo. Tem um dia que Paulo se agonia, porque aquela mulher está endemoniada. É o demônio que faz com que ela adivinhe. Só que a partir do momento que ela fala uma verdade, as pessoas começam a crer ainda mais nela. E Paulo fala: sai de você, demônio. Paulo expulsa o demônio daquela mulher. E agora acabou o lucro dos seus senhores. Tinha gente que lucrava com aquilo. A partir do momento que Paulo expulsa o demônio, ele é perseguido. A partir do momento que ele é perseguido, ele é preso. E ele apanha muito. A Bíblia vai dizer que ele sofre muito, ele é amarrado e ele apanha muito. E a gente vê aqui nosso primeiro aprendizado sobre a maturidade de Paulo. Qual deve ser a nossa postura diante dos sofrimentos? Naquele lugar, preso por fazer a coisa certa, ele poderia começar a questionar Deus. Falar: Deus, eu estou fazendo o que o Senhor pediu. Deus, eu estou indo onde o Senhor mandou. Eu ia para outro lugar, você mandou vir para cá. Ele poderia começar a se martirizar e falar: olha, Deus esqueceu de mim. Olha, Deus, não, eu não vou seguir mais esse Deus. Um Deus que me leva até a prisão. Mas a palavra vai dizer o tempo todo que Paulo, ele não reclama. Paulo não se maldiz. E a gente vai ver nos livros de Paulo que Paulo se orgulha dos sofrimentos. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? Agora você vai para 2 Coríntios 11, 24, 28. Os irmãos puderem trazer um pouquinho de água aqui para mim. 2 Coríntios 11, 24. O título vai dizer: Paulo se orgulha de seus sofrimentos. A Bíblia diz, Paulo está dizendo aqui: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como um náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo entre os meus compatriotas, perigo entre os gentios, perigo nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos. Você já deve estar pensando: pastor, aí mesmo eu já parava. Mas continua. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Se no mundo, se na sociedade, quando as pessoas se encontram, elas querem contar as suas glórias, elas querem contar o que fizeram. Paulo está se orgulhando do que sofreu pela causa de Cristo. Paulo está se orgulhando do que viveu por causa de Cristo. Eu, nesse tempo que eu estive no Rio, em um dos momentos eu fui visitar, fui ver 2 jogos do meu filho. E um dos jogos, fiquei até com medo. Já compartilhei com algumas pessoas, porque no meio do jogo estava a torcida do time do meu filho aqui e a torcida do outro time aqui. Você não tem noção o que é pai torcendo por criança, irmão. Pense numa gritaria, pense numa confusão. E quando o juiz dava uma coisa para um lado, o outro reclamava e começava a discussão. E eu: Jesus, me protege aqui no meio. Estava na faixa de Gaza.
E ali, em alguns momentos, eu vi os pais falando dos seus filhos, falando: olha, o meu filho, esse aqui a gente já está com coisa marcada, ele vai fazer teste no Flamengo. O outro gloriando: não, o meu já jogou, agora ele vai disputar campeonato em outro lugar. E o tempo todo eles conversavam sobre as glórias dos seus filhos. Só que você vê, quando a gente aceita Cristo, tudo é diferente. Paulo, ele não se gloria de nada a não ser dos seus sofrimentos, mostrando que quando nós aceitamos a Cristo, a gente está na contramão do mundo. A gente não se gloria do que a sociedade se gloria, pelo contrário, a gente vai nessa contramão. E voltando ao momento em que Paulo é preso, ele está com Silas, e como eu falei, ao invés de reclamar, a Bíblia diz que meia-noite eles começam a louvar a Deus. Enquanto talvez ali no meio dos presos deviam estar falando: rapaz, esses caras são os injustiçados. Por que eles são presos? Olha, a gente cometeu crime, a gente matou, a gente roubou, esses caras não fizeram nada. Por que eles são presos? E presos como aqueles, irmão, aqueles piores traficantes. Mas eles, à meia-noite, eles começam a louvar. E é isso que Deus fala para nós nessa noite. A maturidade faz você louvar a Deus mesmo em meio ao sofrimento. A maturidade faz você erguer uma adoração que contagia. E as pessoas começam a falar: mas como é que pode? Fulano perdeu isso, perdeu o emprego, perdeu aquilo, está complicada a vida dele e ele está louvando. E você faz igual aquele meme: estou confundindo o inimigo. E a gente é especialista em confundir ele. O próprio apóstolo Paulo vai falar em Romanos 8,18: considero, pois, que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. Segundo ponto que o apóstolo Paulo nos ensina sobre amadurecimento em meio ao sofrimento, ele nos ensina sobre a solidão do sofrimento. Fala a verdade, irmão. Naquele momento que você mais sofreu, ou se você está sofrendo hoje, parece que seus amigos sumiram, né? Ué, mas aquele pessoal que te chamava para conversar, aquele pessoal que te chamava para ir para os lugares, eles sumiram. Agora está só você. O sofrimento, ele é solitário. E às vezes você fala: rapaz, mas fulano de tal, na época eu comprava uma pizza, rapaz, parece que ele adivinhava, ele já estava aqui em casa. Hoje em dia que a gente está dividindo um ovo, ninguém aparece. Hoje em dia que é só farinha, que é só... ninguém aparece. Hoje que eu estou na prova, ninguém vem. Paulo sofreu isso. Paulo vai dizer a Timóteo que em um dos seus julgamentos, ninguém apareceu para defender. Você imagina, o apóstolo Paulo pregou em várias regiões, foi em vários lugares, abriu igreja, ganhou pessoas para Jesus, mas no momento em que é julgado, nenhum apareceu. No momento em que é julgado, todo mundo estava com medo. Afinal, se alguém o defendesse, quando ele fosse preso, ia ser preso junto. Ficou sozinho. Em outro momento, a igreja de Filipos, quando Paulo escreve a Filipos, ele está preso. E ele diz que nenhuma igreja se lembrou dele, a não ser a igreja de Filipos. Ele está falando: olha, Éfeso, tem Tessalônica, tem todo, mas ninguém lembrou. Só a de Filipos. Mais uma vez ele está dizendo: no meio do sofrimento, eu fiquei praticamente sozinho. Mas se nós estamos aqui para aprender com Paulo, ele o tempo todo ele diz o que está sofrendo, mas ele não tem a sua confiança nas posses, não tem a confiança no homem, a confiança dele está no Senhor. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4,17, ele diz que ninguém compareceu, mas preste bem atenção no que ele fala:
mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. Não tem ninguém, mas o mais importante está comigo. Quando ele fala a Filipos, ele vai dizer: olha, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. E aí ele fecha com chave de ouro dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a palavra para mim e para você nessa noite dizer: para de reclamar se alguém te deixou, para de reclamar se no meio do sofrimento eles não estão te vindo te visitar. Deus está contigo, Ele é a presença principal na tua vida. Se Ele está, irmão, Ele é o mais importante. Porque às vezes a gente fica: ai, mas eu amava tanto fulano, era meu amigo de infância. Ciclano, eu não acredito, eu vou lembrar desse dia até o fim da minha vida. Ao invés de olhar para as pessoas, olha para o Senhor, que prometeu: e eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Você crê nessa palavra? Você pode glorificar, você pode aplaudir a Ele. Aleluia! Quando você entende isso, e Paulo entendeu, você entende que até quando tentam te fazer mal, Deus transforma em bem. Paulo vai dizer em Romanos 8:28 que todas as coisas, entenda bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu te dar um exemplo na vida de outra pessoa. José, aquele que se torna governador, ele é vendido pelos seus irmãos, ele é caluniado, ele é esquecido. Mas quando ele chega ao governo, ele fala para os seus irmãos em um momento, quando eles vão buscar mantimento, ele fala para os seus irmãos: tudo isso que aconteceu, vocês não precisam se martirizar, tudo isso foi por permissão de Deus. Deus transformou a traição, Deus transformou o esquecimento, Deus transformou a calúnia em bênção na vida de José. Então não reclama, porque Deus vai fazer isso na tua vida também. Paulo nos ensina que o alvo do nosso amadurecimento é sermos parecidos com Cristo. E eu vou te falar, que ousadia desse homem. Você imagina alguém chegando e dizendo: você me imita, vocês que estão aqui, podem me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Paulo vai dizer isso: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo aqui que o auge do nosso amadurecimento é estarmos parecidos com Ele. É o mesmo que a gente falou no texto, no primeiro texto que nós lemos. Se você puder voltar lá em Efésios 4, 13 ao 15. Efésios 4, 13 ao 15. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, que é Cristo. Romanos 8, 29, ele vai falar também: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito
entre muitos irmãos. Então a gente tem uma certeza: Deus tem um propósito para a criação. E o propósito para a criação é sermos mais parecidos com Ele. E na fala isso é muito bom, mas o desafio é no dia a dia. Porque aqui, irmão, você entrou, você está aqui congregando, e daqui a pouco você vai para sua casa, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Mas amanhã, quando começar no trabalho, talvez vai ter aquele patrão que pega no teu pé, vai ter aquela pessoa que quer estar no teu lugar, na escola, na faculdade, vai ter aquele que não botou teu nome no trabalho. Sempre vai ter alguém, e nesses momentos é que você vai ter que mostrar se você é parecido ou não com Cristo, se você atingiu ou não a maturidade. Porque é incrível como quanto mais maduros nós somos, espiritualmente falando, mais nós reproduzimos as ações de Cristo. E quanto mais perto dele nós estamos, mais parecido com ele nós ficamos. E é por isso que às vezes as pessoas falam: olha, era para você ter feito isso, isso, isso. Olha, irmão, se fazem isso comigo, eu sou crente, mas não sou besta não. Eu tinha que ter respondido, eu tinha que ter feito isso, tinha que fazer aquilo. Mas às vezes com uma atitude sua, você está evangelizando. Eu contei para algumas pessoas na nossa célula que a gente viveu uma experiência lá no Rio. Engraçado que a experiência que eu estou contando, nenhuma foi na convenção ainda, né? Mais uma vez no jogo de futebol. Aí, irmão, e às vezes você está falando: não, pastor, você só vai ver Deus na convenção. Não, irmão, nos pequenos detalhes. A gente foi, irmão, para num desses jogos. Quando a gente chegou, quando a gente terminou, nesse dia a Isabela estava comigo e a Hannah. A gente ficou próximo à portaria. E quando estava próximo à portaria, o rapaz que estava lá, ele chegou. Sabe aquelas pessoas que estão querendo abrir o coração? Ele falou assim: pois você acredita que ainda há pouco um cara veio entrar aqui, botar o carro na garagem, e eu falei para ele: meu senhor, já está lotado. Porque lá eles dão acesso, mas tem uma hora que completa, não tem mais como entrar carro. E o cara começou a xingar ele. Começou a xingar: rapaz, mas sou eu que pago o teu salário. O meu filho joga aí nessa escolinha, você tem que abrir o portão. E começou a xingar o cara. E ele falou: rapaz, Deus abençoe que você continue tendo condição de pagar aqui, porque eu preciso do meu emprego. Ele falou com a gente com tanta simplicidade. Talvez se fosse outro, ia xingar, ia reclamar. Mas, irmão, ele matou o cara. O cara queria confusão. Ele veio com a paz. Ele veio ali com até o bom humor. E é isso que nós somos convidados a fazer o tempo todo. Quando nós alcançamos essa maturidade, nós vivemos o que Paulo está falando aqui. Paulo vai dizer também, e vai nos ensinar que a maturidade é mais do que começar bem, terminar bem. Que às vezes a gente começa todo empolgado, né? Vou perguntar, você não precisa levantar a mão, para não gerar constrangimento. Quem começou o ano aqui, no primeiro mês, foi para a academia todo dia, foi caminhar, corria, cortou o refrigerante. Pastor, eu comecei o ano dedicado, cortei o refrigerante por um dia. Pastor, eu parei, mas agora eu só tomo Coca Zero. Agora eu estou em outra vibe. Matriculou na academia. O pessoal já acha até bom, o pessoal da academia, falando: opa, fulano matriculou de novo, pagou uma mensalidade para vir 2 dias. Tem um irmão da igreja que ele fez um combinado. Teve um dia que ele passou em frente à academia. No dia seguinte ele perguntou quanto era a matrícula. No terceiro dia ele foi de tênis. No quarto dia ele se inscreveu. Quando foi no quinto dia ele não tinha mais coragem de ir. Porque a gente começa bem, começa empolgado. Eita, fechando um ano aí, ano que vem, eita, começar com tudo.
Paulo vai dizer no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está dizendo: eu consegui começar bem, eu consegui terminar bem. Eu guardei a minha fé, mesmo no tempo de sofrimento. Eu guardei a minha fé quando muitos duvidariam. Eu guardei a minha fé quando eu estava a ponto de morrer. Eu combati o bom combate. Não teve um dia na minha história que eu não dei o melhor para Cristo. Não teve um dia na minha história que eu não vivi o melhor que Deus me deu para fazer. Ele está dizendo: eu combati o bom combate da fé. Ele está dizendo: eu acabei a carreira. Deus me deu um chamado e eu cumpri. Paulo está dizendo: quer ser maduro? Comece bem, termine bem. E terminar bem tem a ver com essa terra. Mas eu já li os versículos anteriores. Tem a ver com a glória eterna que está preparada para mim e para você. Tem a ver com a gente pensar assim: eu tenho que terminar bem aqui, mas aqui é passageiro, meu negócio é com a eternidade. E quando a gente tem essa consciência, irmão, tudo muda. Um dos autores que eu gosto muito de ler, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu achei muito forte o que ele escreveu. Alguns devem conhecer o John Piper. Ele foi acometido por um câncer. E quando ele estava próximo a fazer uma cirurgia que era bem delicada, ele escreveu um livro chamado Não Desperdice o Seu Câncer. E quando eu olhei esse título, eu achei pesado, né? E nesse livro ele fala algumas coisas. Ele diz: você desperdiçará o seu câncer caso procure conforto em suas chances, ao invés de procurar conforto em Deus. Você desperdiçará o seu câncer caso pense só no momento e não pense na eternidade. Ele vai dizer mais: você desperdiçará o seu câncer caso fale em utilizá-lo como meio de testemunhar a verdade e a glória de Cristo. Ele vai dizer: você desperdiçará o seu câncer caso se entristeça como quem não tem mais esperança. Ele elenca 10 tópicos, mas eu vou falar só esse. É difícil, né? Numa doença praticamente terminal para alguns, a gente sabe que tem muita gente que se recupera, mas ele tem a consciência de que até uma doença serve para glorificar a Deus. É um nível de maturidade hard, mas é isso que Deus prepara para mim e para você, para que a gente não viva pensando só no momento, só no aqui e agora, como crianças, como o apóstolo Paulo fala, levado de um vento a outro, não, mas alguém que está focado no alvo, e esse alvo é